Oi, gente, boa tarde. Já estamos no ar no YouTube, então. Boa tarde, meu nome é Jaqueline. Sou integrante do grupo PET. Sejam todos bem-vindos à mesa redonda. Como se mobilizar nesse contexto da Semana Acadêmica da Biologia 2021, Conexões em Tempos de Isolamento. A ideia da mesa redonda é que seja uma discussão com movimentos sociais ativos sobre a organização e mobilização nesse período que a gente está passando de insegurança política. As nossas convidadas para ministrar essa atividade são a Sam Paz, do Movimento Correnteza, e a Rayane Pires Werneck, do Subverta. Cada convidada vai ter um tempo de fala, e as perguntas e observações vocês podem ir mandando no chat do YouTube, que a Mônica ela vai passar para a gente as perguntas. E daí, no final, elas vão ser repassadas para as convidadas. É isso, bom evento. Queria passar agora para as meninas se apresentarem e falarem um pouco. É isso, bom evento, gente. Tá, eu sou a Sam, eu faço parte do Movimento Correnteza e construo também o DCE da URGS e sou estudante de Engenharia de Alimentos aqui na URGS também. Aí acho que a Rayane pode se apresentar também aí. Meu nome é Rayane, eu sou bióloga, atualmente faço doutorado em Biodiversidade Animal na Universidade Federal de Goiás. E sou membro militante da Biverta. E por enquanto é isso. A gente vai conversando mais. Aí eu não sei se vocês pensaram uma ordem para as falas, se a gente pode ir tocando. Pode começar, Sam, pode falar. Tá bem, gente. Então, como eu disse, eu sou a Sam. Faço parte do Movimento Correnteza, que é aí um movimento nacional de estudantes, né, universitários, que luta pela educação pública, pelos nossos direitos na universidade, por acesso universal para todos, né, terem acesso à educação pública gratuita e de qualidade. E a gente atua também junto com alguns movimentos parceiros aí aqui em Porto Alegre, a gente constrói junto com o movimento de mulheres Olga Benário, a Casa de Referência Mulheres Mirabal, né, que é uma casa de referência que acolhe mulheres vítimas de violência, e o Olga constrói aí mais 3 casas no país, em São Paulo e Minas Gerais, né. Aí, para além disso, a gente também constrói e luta por moradia junto com o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é o MLB, que, enfim, toca essa pauta nas ocupações urbanas e nas ocupações do campo também, e o MLC, né, que é o nosso movimento parceiro de trabalhadores, que organiza aí a revolta de vários setores de trabalho no país, né. E aí eu queria começar, enfim, saudando o espaço aí, agradecendo pelo convite. Eu acho que esse tema é muito pertinente nesse momento, e começar falando um pouco sobre o que a gente entende enquanto movimento do que está sendo a realidade no país hoje, né? E aí, nesse sentido, a gente entende que estamos vivendo sob um governo fascista, né, e corrupto, que promove, né, a fome e o desemprego para o povo, mas que, ao mesmo tempo, compra a mansão de 6 milhões para o filho do presidente e faz a festa da churrascada no exército, gastando milhões de dinheiro público, né, com cerveja e picanha, como a gente tem visto, e que não comprou vacina para o nosso povo, porque acredita que a gente vale menos do que $1, né? E, ao mesmo tempo, propagou aí ideias anticientíficas, desde o início tem se colocado como inimigo da ciência, da educação, do conhecimento que a gente produz nas universidades, né? Então, tudo isso que a gente já está, assim, cansado de saber, mas eu acho que é importante a gente colocar no debate também. E aí, colocar também que, para além disso, esse governo hoje está recheado de militares, né? Que esses militares, eles compartilham o DNA político dos mesmos militares que fizeram
a ditadura militar no Brasil acontecer, que fizeram o golpe de 64. Então, acho que é importante a gente sempre ter a nossa história fresca na memória para que não se repita, né? E para a gente poder, de fato, construir um outro projeto e barrar o que está apresentado para a gente hoje, né? E aí, nesse sentido, eu queria, né, falar um pouco sobre essa pergunta, porque essa pergunta é muito difícil, mas é muito boa, mas é muito difícil, né? Como que a gente se organiza nesse contexto, né? Como que a gente se mobiliza nesse contexto? Então, é essencial, acho que para iniciar, assim, é essencial que a gente se posicione, né? Hoje, a gente tem uma disputa de ideias, mas não só de ideias, né? É uma disputa de projeto de vida, né? De projeto social, político e de vida do nosso povo. Então, nesse sentido, a gente precisa se posicionar para qual projeto a gente acredita, em qual projeto a gente quer construir, quer colocar nossas forças, e se a gente acha que devemos derrotar esse projeto que está colocado hoje, a gente vai ter que fazer muito esforço coletivo para isso, né? Então, nesse sentido, achamos que é essencial se posicionar e reivindicar a sua posição, né? Se organizar nos movimentos, se organizar nos lugares onde você está inserido, né? Então, nos movimentos estudantis, nos movimentos de bairro, dos CEAs e DEAs, no caso da universidade, tudo isso é importante, assim. E aí, nesse sentido, queria falar um pouco sobre como a gente consegue arrancar vitórias, né, com a mobilização. E aí, a gente tem alguns exemplos hoje, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, na América Latina, que, por exemplo, caíram 2 ministros da educação no nosso país, né? E eles não caíram de Maduro, eles caíram porque os estudantes foram organizadamente para as ruas, massivamente, né? Um grande número de estudantes, e conseguiram aí derrubar 2 ministros do Bolsonaro e derrotar o Futurice, que hoje tem sido reapresentado na nossa universidade através do interventor, né, do Bolsonaro, que é o Bulhões, que tem tentado passar o Futurice pela porta de trás, né? Através da reforma administrativa que ele passou sem passar pelo consumo, enfim, tudo isso, assim. Mas, nesse sentido, pontuar que é possível a gente arrancar vitórias, arrancar avanços, mesmo no pior dos cenários, com a mobilização, né? Então, assim como a gente derrubou ministros, assim como o Chile e o Equador têm arrancado vitórias e têm enfrentado politicamente nas ruas os retrocessos, né, e enterrado o avanço do fascismo e todos os seus resquícios, como era o caso da Constituição do Pinochet, a gente também consegue arrancar essas vitórias no nosso país com a força do povo na rua, né, a força das mobilizações sociais e de cada um e cada uma, enfim, se organizando como pode e ocupando as ruas contra não só o Bolsonaro em si, mas contra todo esse projeto, que é um projeto fascista, que é um projeto privatista, e que muitos compartilham no mesmo projeto que ele, né? Então, aqui no nosso estado, a gente tem o Eduardo Leite, tem o Melo, que compartilham no mesmo projeto privatista, que quer privatizar a água, a luz, que quer aí aumentar a passagem novamente. Então, tudo isso pode ser enfrentado e pode ser vencido com muita organização coletiva, né? Com muita ousadia e ocupando as ruas. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar também no aspecto da pandemia sobre os atos, né? Porque muito se fala que os atos são aglomerações, que os atos eles não são seguros, e isso é uma falácia, um discurso que a direita tem tentado colocar no nosso país hoje para que as pessoas se desmobilizem, né? E na prática, o nosso povo não teve direito ao distanciamento social, né? O nosso povo não teve direito a ficar em casa, a trabalhar de casa, tá todo mundo aí se expondo, né? Tendo que pegar o ônibus lotado, sem acesso aos cuidados de higiene, os cuidados sanitários e sem acesso também às máscaras adequadas, né, para poder trabalhar.
E então os protestos, os atos contra o Bolsonaro, do ponto de vista da pandemia, eles foram espaços com o máximo de segurança que a gente conseguiu ter, assim, foram muito organizados, todo mundo estava de máscara, quase todo mundo de máscara PFF2, então é importante a gente também combater as falácias, né, combater as mentiras que tentam colocar para desmerecer e deslegitimar esse movimento tão importante que está sendo do povo ir para a rua e demandar que se derrube esse governo genocida, né? Então, colocar isso que se o governo hoje e todo o seu projeto político é mais perigoso para a gente do que o vírus, a nossa única saída é ir para as ruas e derrotar esse projeto político, derrotar esse governo e todos os seus apoiadores aí que também estão no Congresso, que também estão nos ministérios, e construir um outro projeto. E aí, nesse sentido, também acho que é importante a gente pensar que projeto a gente quer, né, de sociedade. Que tipo de sociedade a gente quer? O que a gente quer para a nossa educação? O que a gente quer para o nosso país hoje, né? E para definir isso, aí é um outro debate que eu acho que é mais longo, mas para definir isso também é importante a gente participar dos espaços coletivos, como está sendo esse espaço aqui também de debate, dos espaços de assembleias, plenárias, todos os espaços que a gente puder estar inserido e também participar de movimentos, né? Movimentos organizados, achar um movimento que faz sentido com o que você pensa e se organizar para, de fato, organizar sua revolta, né? E aí, para além disso, acho que a gente teve grandes atos, né? Então, a gente teve o 19 de junho, teve o 13J, que foi junto aí com os trabalhadores dos Correios contra a privatização, teve também o 29M, e a gente está aí com mais atos previstos para o dia 24, para o dia 11 de agosto, que é dia do estudante, e a gente tem essa perspectiva, assim. Nosso movimento, enquanto movimento, assim, tem a posição de que a gente precisa ocupar as ruas, né, de maneira massiva e de maneira organizada para construir, derrotar esse projeto político e conseguir construir um novo projeto político, que é o que a gente acredita que seja uma sociedade sem exploração, sem opressões, que é a sociedade socialista, né? Então, acho que é importante pontuar também que a gente, por vezes, tem, né, a esperança no institucional. E acho que o que está colocado no Brasil hoje é que, no nosso país hoje, a gente não tem como ter nenhuma esperança, nenhuma ilusão com a institucionalidade, porque a gente viu que diversas universidades sofreram intervenção, mesmo com as eleições acontecendo, então a institucionalidade falhou. Além disso, boa parte da base do governo está aí ocupando o Congresso e não vai deixar passar um impeachment assim, de maneira tão simples, né? Assim como o Lira também não vai deixar passar um impeachment de maneira tão simples. Então, nesse sentido, a gente precisa ter aí a consciência de construir essa derrota por via das ruas, né? Por via das nossas mãos, da nossa organização coletiva e não da confiança no processo legal, né? No processo institucional. Porque hoje, esse meio, né, esse meio institucional, ele não está do nosso lado, né? Ele não está do lado do povo em geral, assim. E aí, acho que para pensar como construir os atos e como fazer com que esses atos eles sejam massivos, né, e que eles tenham o efeito que a gente quer, a gente precisa também construir a partir dos nossos espaços. Peraí, que minha gata está subindo aqui, gente. A partir dos nossos espaços, a gente precisa também construir espaços de debate, de reunião, de organização. Então, a partir dos diretórios acadêmicos, dos centros acadêmicos, fazer esses espaços que vão fazer com que os estudantes possam se colocar para a luta, possam debater as ideias e tirar ações, né, para cada pauta que a gente achar importante, porque todas as pautas, mesmo que locais, elas estão relacionadas com a nossa realidade hoje, assim. E aí, nesse sentido, eu acho que muito importante esse debate aqui, esse espaço.
Acho que é um tema essencial, assim, de se debater. E fiquei muito feliz de ser convidada, assim, também, tanto enquanto estudante, quanto enquanto, né, pessoa organizada no movimento social, no movimento estudantil. Acho que a gente está tentando construir aí o caminho para um novo projeto político, assim. E eu não sei quanto tempo passou, eu não sei aí quanto eu falei, se tu quiser me parar também. Não sei se a Rayane quer falar um pouco, depois a gente continua. Pode ser. Não, a fala da Sam foi perfeita. Contempla muito do que eu ia falar, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que desde 2018, assim, um pouco antes, mas eu acho que 2018 foi o mais crítico, assim, a gente teve um projeto político liberal muito bem definido, né? E aí, antes era aquela coisa meio assim, tentando ser por baixo dos panos, tentando ser uma coisa legalzinha, depois virou uma coisa muito explícita, né? E aí que a gente viu tanto que é sério, pessoas desse tipo estarem no poder e o tanto que a gente precisava se mobilizar, né? E aí eu acho que com a pandemia tudo foi mais escancarado, né? Então, mais de 500 mil de pessoas mortas, pessoas passando fome, pessoas quando não morrem pelo vírus morrem, enfim, por vários outros motivos. Então, é importante com que eu acho que a ação é uma palavra muito boa para se posicionar, né? E aí eu vejo e eu agradeço muito o convite desse espaço, porque é importantíssimo a gente estar debatendo isso dentro de uma universidade pública, porque o que eu vejo, pelo menos na minha universidade, não é uma coisa que é muito amplamente debatida, porque existe aquele medo, né, do tipo, a gente tem que se manter neutro dentro dessa situação, e esse não é o momento da gente se manter neutro com relação a nada. Não tem como, não existe neutralidade dentro da situação, dentro da conjuntura que a gente está vivendo hoje em dia. Então, é importantíssimo vendo isso sendo debatido, principalmente por alunos da graduação. Então, eu fico muito feliz de ver isso. E eu acho que é isso, assim, eu acho que, falando de uma experiência pessoal, eu me vi me organizando porque eu acho que você se organizar sozinho é muito mais difícil, muito mais perigoso, principalmente na conjuntura do presidente que a gente tem. E eu acho que existem 1000 formas da gente se mobilizar, 1000 espaços para a gente se mobilizar. Acho que passa muito sobre isso que a Ação falou, de você ver o que vai de encontro ao que você pensa, que tipo de sociedade que você está disposto a construir. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa, ok, que futuro, que horizonte eu quero construir, que final de sociedade eu quero. Então, a partir daí, a gente já começa a ter uma série de espaços que a gente pode procurar, e aí eu acho que pode ser até mesmo dentro da universidade, mas eu acho importante também se organizar num espaço mais amplo, assim, porque uma coisa que eu bato muito na tecla, falando de uma pessoa que já tem 10 anos aí de universidade pública, é que a universidade raramente faz esse contato com a sociedade. Então, eu acho que é importante a gente se mobilizar para fora disso, porque esse trabalho de base com a sociedade, essa prestação de contas para a sociedade, ele é extremamente importante. E eu acho que não só como universidade a gente faz isso, eu acho que buscar outros espaços para a gente poder estar em contato com essas outras pessoas também é de extrema importância. E aí eu acho que, nesse sentido, eu vou fazer uma complementação de que eu concordo plenamente de que a institucionalidade, ela falhou, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante a gente também estar inserido dentro dela e disputar esse espaço, porque a gente vê também que ao mesmo tempo a gente conseguiu muitas coisas, por exemplo, no Subversa a gente tem alguns deputados que foram eleitos e
a gente conseguiu bastante coisa a partir desses mandatos. Então, eu acho que também disputar a institucionalidade, apesar de não ser a institucionalidade que a gente quer e que a gente almeja como sociedade, nesse momento ele é crucial, sabe? Eu acho que é importantíssimo a gente estar dentro desses espaços. E aí, assim, existem organizações de tudo quanto é tipo de jeito, assim, possível, com vários temas de militância, e eu acho que basta procurar, ver o que você se identifica, ir atrás, pesquisar. Eu acho que esse negócio de pesquisa às vezes deixa a gente um pouco meio perdido, né? Mas uma boa forma é isso também, estar nos atos você vê quem são as organizações que estão nos atos, quem está participando, quem está ali lutando, porque é isso, assim, a gente não tem mais como ficar dentro de casa só esperando 2022, igual muitas organizações e alguns partidos alegam e falam assim, que não, a gente tem que esperar 2022 e as coisas não vão se resolver até lá. Pode ser que o impeachment não seja provável? Não sei, mas eu acho que a gente também não fazer nada sobre não é o caminho. Então, conversar com pessoas, estar nesse espaço, observar quem está na luta, já também é uma outra forma muito boa de você observar que tipo de local, que tipo de organização que você quer estar presente, né? Então, também é uma forma muito interessante da gente estar observando quem está na luta aí. E eu acho que é isso, assim, resumindo, não dá para ficar neutro, como muitas pessoas querem. É importante como universidade as pessoas se posicionarem, é importante como indivíduo se posicionar, é importante a gente, né, eu também sou bióloga, já sou formada, vocês ainda estão aí na luta, é importante a gente como da área ambiental se posicionar, porque a Amazônia aí teve o pior desmatamento dos últimos 4 anos, né, a Chapada dos Veadeiros estava pegando fogo, enfim, a gente pode citar inúmeros desastres ambientais, que é um projeto, e não é porque o Salles caiu que esse projeto vai deixar de existir. Então, a gente também está num contexto ambiental muito sensível, não só, já está ruim, principalmente por conta da parte da pandemia, mas o contexto ambiental também é péssimo, e a gente sabe que, usando aqui a frase de uma companheira, não sei se vocês conhecem, a Sabrina Fernandes, ela fala que não existe revolução em terra arrasada. Então, também essa parte ambiental ela é muito importante da gente pensar e da gente debater e da gente lutar. Então, no final, a gente vê que todas as lutas elas se conectam de alguma forma. Então, se manter neutro nessa conjuntura que a gente está, seja de pandemia, seja numa escala muito maior que isso, não é uma opção. Então, acho que é isso. Busque organizações que tenham esse alinhamento de pensamento com você. Eu acho que por aí já é uma boa maneira de se organizar, porque se mobilizar sozinho é muito mais difícil e a chance de conseguir alguma coisa é muito menor, então é isso que você falou, se a gente quer uma sociedade coletiva, a importância da gente militar coletivamente, estar nos espaços e debater de forma coletiva são extremamente importantes e é uma maneira da gente começar a construir essa sociedade que a gente quer no futuro, socialista, no meu caso ecossocialista, então acho que é por aí um caminho. Não sei também se eu falei demais. As falas de vocês assim foram perfeitas, né? Acho que excelentes, assim. E eu que agradeço, na verdade, né, a disponibilidade de vocês por estarem aqui, né? É uma honra pra gente. E assim, é o que vocês falaram, né? A gente não pode ficar neutro, assim. Eu acho que justamente ano passado, né, não teve a Semana Acadêmica da Biologia em função da pandemia. E esse ano teve, né? E eu acho que justamente a ideia da Semana Acadêmica desse ano, assim, ter várias pautas políticas é que a gente não pode ficar neutro, né? E assim, eu acho que todas as pessoas, a gente como biólogo, como cientista, sabe, como futuro cientista,
como pessoas que vai trabalhar com a área ambiental, tipo assim, a gente tem que se posicionar, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa, tem que participar de algum movimento. Mas assim, ano passado, né, as coisas estavam bem paradas, assim, né? E esse ano que as pessoas começaram a ir pra rua e começaram a voltar o rosto na rua mesmo, né? Porque antes eu não acho que vocês tenham deixado de se mobilizar, assim. Mas eu queria saber como que tá sendo, assim, na verdade, né? Porque, assim, além da gente estar num contexto de insegurança política, parece que veio, assim, uma pandemia e daí ano passado foi muito conivente, assim, né, pro governo, porque as pessoas não iam pra rua, sabe? Ano passado a gente não conseguiu ir pra rua, não conseguiu ir lutar pelos nossos direitos. Eu queria saber, assim, e parece que esse ano uma chave virou, sabe? Que, tipo assim, não, chega. E eu queria saber como que foi, assim, né, nesse contexto, tipo, voltar para as ruas, assim. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho. Então, o ano passado, né, assim que começou a pandemia, né, a gente ficou mais voltado para manter o distanciamento, ficar dentro de casa, quem podia, né, quem tinha possibilidade, porque muitos de nós não têm essa possibilidade, e tentou continuar tocando lutas, né, nos espaços que dava, fazendo espaços de debate online, fazendo atividades online, até que, na verdade, para mim, assim, para os movimentos que eu construo, a gente acabou indo para a rua muito antes, assim, que a gente começou a fazer as campanhas de solidariedade, né, entregando cestas básicas, e nessas campanhas a gente via que a população estava muito revoltada, assim, que a situação estava muito, muito pior do que aparecia na TV, sabe, do que de fato parecia que era só culpa do Covid, né, no início da pandemia, que era tudo culpa do Covid, que não tinha um fator econômico, e a gente viu na prática que tinha um fator econômico muito pesado, né? Então, na realidade, a gente começou a mobilizar e sair para a rua muito cedo, né? Bem no início mesmo da pandemia. A gente fez uma campanha nacional junto com a MLB de arrecadação de cestas básicas, né? E mais para o fim do ano, assim, do ano passado, teve toda a situação do Beto aqui em Porto Alegre também, que foi assassinado num Carrefour. Então, a partir daí, desde então, a gente não saiu mais das ruas, né? Por mais que nem todos os atos eles tenham sido massivos, como os últimos, né? Muitos foram atos simbólicos, foram atos menores, onde estavam só os movimentos mesmo, um número reduzido de pessoas. A gente, desde o fim do ano passado, mais ou menos, aí não temos saído das ruas por entender todas essas complicações que a gente colocou aí nas falas. Acho que a Rayane também colocou muito bem, né? E, enfim, enquanto movimento, assim, enquanto pessoa, foi isso que eu vivi, né? Durante esse período da pandemia. Na prática, a gente não teve a chance, né, de fazer um isolamento completo. A gente não teve essa oportunidade. Eu acho que com a gente foi a mesma coisa, assim. Quando a pandemia estourou, que a gente viu que era uma coisa séria, a gente viu que não tinha como a gente ficar também em casa. No nosso caso também foi bem parecido, a gente se mobilizou com um projeto nacional chamado Mutirão do Bem Viver, e além das cestas básicas, a gente fez parceria com produtores, principalmente o pessoal do MST, das nossas regiões, para fazer essa mediação, porque na época não estava tendo feira, então não tinha para onde escoar os alimentos agroecológicos. Aí a gente meio que fez essa parceria e aí a gente conseguia doação de cesta básica e comprava os alimentos agroecológicos dos produtores para poder fazer a distribuição. Então, é basicamente isso que a Santa Lógica. Desde o ano passado a gente já está na rua, a gente está tentando fazer esse trabalho de base, tentando estar fazendo um trabalho junto com os territórios. Aqui também coincidentemente, a gente também tem um território aqui em Goiânia que a gente trabalha junto com o pessoal do MLB, então é bem bacana. E foi isso, assim. E aí,
às vezes, eu falo isso porque esses dias eu ouvi um debate sobre isso, e aí às vezes as pessoas acham que os atos são manifestações espontâneas, né? E aí, na verdade, tem toda uma organização, né? Uma mobilização nacional, são coisas que foram organizadas, porque acho que essas várias instâncias começaram a ver que, tipo, precisava ir para a rua, não dava mais para ficar em casa em termos de atos, assim mesmo. Acho que os maiores começaram a acontecer talvez um pouco ali em São Paulo com relação ao que estava acontecendo teve um evento, gente, agora surgiu na minha cabeça, e aí acho que São Paulo foi o maior, e aí depois disso, várias outras cidades começaram a se mobilizar de maneira muito mais intensa, né? Não à toa que pelo menos aqui em Goiânia, cada ato fica cada vez maior, né? Então, acho que é isso, assim, as pessoas começaram a ver que não dá pra... Acho que começaram a ver que estava, de certa forma, seguro da forma como a gente conseguia, né? PSF2 e tudo mais, foram, acho que, perdendo um pouco desse medo de falar, e aí as coisas foram crescendo. Então, dia 29 agora vai ter outro, e eu acho que a ideia é essa, é a gente não parar de estar nas ruas, porque é isso que a Sam falou, assim, o trabalhador mesmo, ele não teve essa opção, né, desde o início, assim, não foi dada a opção de ficar em casa, sabe? A gente vê os ônibus lotados, a gente vê essas medidas fajutas de estão seguindo todos os protocolos de segurança, mas a gente sabe que não está seguindo porcaria nenhuma, então não tem outra forma, não tem o que fazer. Então, acho que para a gente também foi mais ou menos nessa linha de pensamento. Sim, aqui os movimentos, eles crescem cada vez mais, assim, também. Porque daí as pessoas vão, tá todo mundo de PFF2, tá todo mundo com aquela viseira, e daí o pessoal vai indo cada vez mais, assim, né? Gente, se vocês quiserem mandar perguntas no YouTube, podem mandar, que a Mônica manda para cá. É isso, meninas, acho que vocês podem falar mais, assim, com que, mais ações que vocês fizeram na pandemia, né? Como movimento, assim, como vocês se organizaram de forma online, né? Eu estava na palestra anterior do DAIB, né? E, assim, como eu entrei no curso agora, ainda não tive contato com o DAIB, né? Que é o diretório acadêmico do Instituto de Biologia. E, assim, eles estavam falando que eles têm muita essa ligação física, né, com o DAIB. E agora que o pessoal está se mobilizando e tal para voltar às reuniões, né? E daí, porque o DAIB é construído de uma forma coletiva, assim. Então, eu queria saber como que vocês se mobilizaram, assim, de forma online, né? Como vocês se organizaram de forma online, porque às vezes também o online não é uma realidade para todo mundo, né? Tem mais isso também. Tá, então, mais para o início da pandemia, né, a gente começou aí a ter muitos espaços de debate online, então tivemos diversas reuniões, tanto com os DAs, com os CAs e os DCEs, que a gente está fazendo parte, né, eu faço parte do DCE da URGS, então a gente fez vários espaços online de debate, e enquanto movimento também, né, e mais recentemente, assim, a gente começou a fazer espaços abertos de reunião presencial mesmo, né, então fomos aí para parques, praças, lugares abertos e amplos, ventilados, fazer as nossas reuniões, pensar o que a gente ia construir, né, porque sem essa organização prévia a gente não consegue, né, construir ações bem organizadas e que gerem um impacto, né? Então, foi muito isso, assim, acho que foi bastante importante os grupos de estudo também, a gente fez diversos grupos de estudo enquanto movimento estudantil, assim, para, né, não parar nenhum minuto, se possível, né, dentro do que deu para fazer.
e se reorganizar, né, se reinventar. É muito mais difícil não ter o contato, né, com os estudantes, com os nossos colegas, porque o movimento ele é muito de toque não, né, mas de presença, né, de o espaço físico dos DAs, dos CAs, da faculdade, né, de aquela coisa de fazer uma plenária no campus do Vale, todo mundo sentar lá na graminha e debater alguma coisa, a gente não tem, né, nesse momento. Então, foi bastante complicado, mas eu acho que a gente conseguiu avançar mesmo assim, mesmo com essa dificuldade, né, porque por essa necessidade das pessoas, né, de, tipo, tá todo mundo cansado, mas tá todo mundo com essa necessidade política de construir algo, né. Então, enfim, acho que foi meio isso. Eu não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, mas eu tentei. Acho que pra gente também foi isso, assim. Eu acho que a parte mais difícil foi a questão regional, assim. Porque nacionalmente a gente já meio que se comunicava online, né, assim, para as mobilizações nacionais, elas acabavam sendo online. Eu acho que para regionalmente foi mais difícil, porque a gente teve muitas pessoas que entraram na organização nesse período da pandemia, e aí são pessoas que a gente nunca se viu pessoalmente, e aí eu acho que perde um pouco desse contato mesmo, assim, acho que talvez um pouco dessa intimidade no sentido de você conhecer a pessoa ali, enfim, tudo mais, eu acho que isso contribui muito para o trabalho coletivo, quando você está ali fisicamente, né, junto com a pessoa. Mas esse trabalho do mutirão das entregas meio que ajudou um pouco, porque querendo ou não, a gente tinha que estar ali presencialmente para fazer isso, né, para estar em contato com os territórios. Então, ajudou muito. Eu acho que a gente até brincava que era o respiro do nosso dia, assim, porque eu não estava, eu ainda estou, acho que eu ainda devo ser uma das 3 pessoas no Brasil, acho que nós 3 estamos trancados em casa, não sei. Eu literalmente só saio para as entregas do mutirão e para os atos, assim, é isso, que eu saio para minha casa, no supermercado, alguma coisa do tipo. Então, eu estou 1 ano e meio sem ver meus amigos, tem gente da minha família que eu não vejo há muito tempo. Então, essas entregas foram esse respiro de eu falar, nossa, ainda existem pessoas aqui, existe esse contato, né? Então, foi difícil, mas a gente se adaptou. A gente deu muita sorte, assim, porque, felizmente, todo mundo tinha a acessibilidade de estar presente nos espaços online, sabe? Alguns com melhores condições do que outros, mas todo mundo conseguiu estar presente. Então, mas eu acho que mesmo se não conseguisse, provavelmente a gente arranjaria alguma forma de incluir essas pessoas nesse espaço. Mas foi isso, assim, eu acho que o que mais afetou foi de forma regional, assim, a gente não está assim, presencialmente junto com as pessoas, com certeza contribui muito. Eu imagino que para os estudantes deve ser pior ainda, assim, em termos de mobilização dentro da universidade, porque ninguém está na universidade para mobilizar alguma coisa na universidade, né? Mas eu acho que a gente conseguiu se adaptar, assim, da forma que a gente conseguiu. No final das contas, deu tudo certo. Também não sei se eu respondi a pergunta. Responderam sim. Sam, a Mônica pediu para te falar um pouco sobre a questão dos cotistas, né, que perderam que tiveram a matrícula excluída agora, né, agora no meio do ano, né. Se tu puder explicar um pouquinho, antes contextualizar um pouquinho o que é a matrícula provisória, né, porque não é todo mundo que sabe, assim, e tu puder falar como que o movimento Correnteza está atuando nessa questão, assim, porque eu acho que é extremamente importante, né? Eu tenho a matrícula provisória e, assim, é uma insegurança constante, assim, que o cotista vive, né? Se tu puder falar um pouquinho. Tá bem. Então, amanhã tem outro debate, né? Eu estava planejando mais colocar essas pautas locais da URGS
no de amanhã também, mas que bom que surgiu, que eu acho que é importante todo mundo ter ciência, né, do que acontece na nossa universidade. A matrícula precária ou matrícula provisória, ela é uma modalidade de matrícula que só existe na URGS, né? E que, dentro das federais do país, assim, e que é uma matrícula em que os estudantes cotistas, né, tanto de renda quanto de étnico-racial, quanto os estudantes cotistas que são pessoas com deficiência, ficam no aguardo da URGS analisar seus documentos com uma matrícula que não é uma matrícula de verdade, né? Com essa matrícula provisória, que a gente chama de precária, que a qualquer momento pode ser desligada, né? E aí, nesse sentido, esse ano, foi em maio, eu acho, maio ou abril, o interventor da URGS desligou aí 195 estudantes cotistas de uma vez só. E o que estava sendo feito individualmente, né? Porque na prática eles nunca pararam de excluir os estudantes cotistas, né? Eles excluíam em menor número. E aí esse interventor falou, não, vou excluir todos de uma vez. E aí 195 estudantes tiveram sua matrícula invalidada, né? E tiveram seus documentos rejeitados, ou por falta de documentos, ou porque a URGS não aceitou os documentos que eles tinham enviado. E perderam sua matrícula, perderam sua ligação com a universidade. Aí muitos ficaram vários semestres estudando, inclusive, né? Várias pessoas já estavam aí no segundo, no terceiro semestre do seu curso e perderam sua ligação com a universidade por conta dessa política da URGS, que é extremamente excludente, né? E que vem desde antes do interventor, né? Vem desde a gestão Rui, que também foi uma gestão que não era democrática, né, que não tinha diálogo com os estudantes e que foi eleita sem paridade, então dificilmente ia representar o total da universidade, mas que ainda não era uma gestão interventora como é essa, né? E aí, nesse sentido, assim que começou as matrículas precárias, lá em 2016, a gente conseguiu fazer várias ações presencialmente, né? Então, a gente ocupou o CONSUM, que é o conselho universitário, que é o conselho superior que decide, né, as coisas da universidade. A gente foi lá enquanto movimento, junto com vários estudantes, né, que estavam em matrícula precária. Eu também passei pela matrícula precária, né, fiquei aí 6, 8 meses por aí com a matrícula provisória. A gente ocupou o CONSUM, exigiu espaço de fala, e naquele período a gente também fez uma ação no Ministério Público Federal e conseguiu a reintegração de alguns estudantes, né? Aí, depois disso, a gente continuou ocupando os espaços de consumo, fazendo atos, fazendo reuniões, fazendo todos os espaços que a gente conseguia fazer dentro e fora da universidade, né? E pelas vias institucionais, legais, mas também pelas vias da mobilização. Então, essas ocupações, essas mobilizações mesmo, para acabar, de fato, com a matrícula precária, né? Aí, esse ano que houve aí esse desligamento em massa dos estudantes, a gente fez um ato na frente da reitoria, a gente fez diversas reuniões com a administração da universidade, a gente conseguiu algumas mudanças no edital, né? Então, os próximos estudantes que vão entrar vão enfrentar menos dificuldades burocráticas do que os que já entraram. Mas a gente ainda está fazendo essa luta para que os estudantes sejam reintegrados. A gente, além dos processos que a gente toca com o escritório parceiro do DCE, a gente fez esses atos na frente da reitoria e temos lutado pela destituição do reitor interventor, né, que não foi eleito, e temos aí feito o possível dentro das condições que a gente tem hoje, né, nos espaços presenciais e nos espaços online, tanto institucionais quanto de mobilização, para acabar com a matrícula precária de fato, né? Porque é uma coisa que não faz nenhum sentido, é um entrave burocrático que faz com que diversos estudantes que estão aí sendo os primeiros das suas famílias a entrarem na universidade não consigam ficar, né? Então, não estão garantindo o nosso direito ao acesso à universidade. Enfim, e aí, nesse sentido, a gente tem tocado essa luta aí desde 2016 e ainda não conseguimos o fim, né, da matrícula precária, que é o que a gente almeja. Mas construímos atos, ocupações de conselhos,
as vias, né, legais também, dos processos, do acompanhamento jurídico, e estamos tocando essa luta aí. A gente tem até um grupo, que acho que a Mônica também está no WhatsApp, que é o grupo dos cotistas, onde a gente tenta se auxiliar aí com as documentações, porque realmente é muito documento, assim, a URGS é a universidade, uma das universidades mais burocráticas do país no sentido da matrícula. Inclusive, a gente fez um edital novo e apresentou para a administração da universidade com base em outras universidades federais do país, e ele foi rejeitado, né? Então, a gente conseguiu apenas algumas alterações, como tirar o documento do pai ausente, né? Que antes tu era obrigado, mesmo que tu não tivesse contato, tu precisava do documento do pai, mesmo que ele fosse ausente. Enfim, conseguimos aumentar o prazo da documentação também, que antes era 3 dias, agora é 5, ainda não é o suficiente, mas é mais do que antes, né? E estamos indo nessa luta aí para não só acabar com a matrícula precária, mas também para destituir o interventor da URGS. E é um pouco isso. Não sei se eu respondi também, falei bastante. Sim, é isso, assim. E é muito importante, né, falar sobre isso, porque, assim, são vagas, que, na verdade, a matrícula provisória parece que é uma forma da URGS de tirar a vaga de cotista, né? Porque essas vagas, elas não vão ser preenchidas por outros cotistas. Elas simplesmente vão ser perdidas, sabe? Porque eles não têm como colocar uma pessoa cotista lá no terceiro semestre. E no primeiro, eles já vão ter preenchido as vagas. Então, assim, de todas as formas absurdas, ainda é uma forma, assim, de tirar cotistas da universidade, né? Que é o objetivo desse governo, na verdade. A gente recebeu uma pergunta do YouTube, do Gustavo Bru. Ele perguntou, como posso ajudar os movimentos mesmo de longe? Porque eu moro no interior, aqui na minha cidade não tem nenhum grupo, não que ele conheça. E ir até a cidade grande é difícil para mim. Quer responder? Não. Eu posso falar? Pode ir primeiro. Na verdade, eu acho que você pode pensar numa escala micro para uma macro. Assim. Eu acho que talvez, se você tiver, assim, acho que vale da sua disposição. Assim, se você está muito afim de querer contribuir, existem algumas formas. Acho que se você estiver numa cidade universitária, acho que você pode se envolver dentro da universidade. Se não, talvez você possa pensar em alguma coisa de associação de bairro, ou enfim, alguma coisa do tipo. Mas existem muitas organizações que, mesmo que não tenha especificamente na sua cidade, às vezes ela tem em um local estadual, e da sua cidade você pode contribuir de maneira remota para esse espaço estadual. Então, por exemplo, muitas organizações precisam de ajuda com muita coisa burocrática. Então, seja na comunicação, seja para fazer um post, seja para fazer uma mobilização, seja para arrecadação de qualquer coisa do tipo. Então, existem formas de você contribuir, mesmo que você não esteja na cidade grande, enfim. E você também pode, talvez, usando um exemplo do Subversa, vamos supor que você seja do Mato Grosso do Sul, mas você seja uma cidade interior, mas não tenha lá. Você pode fundar ali uma organização do Subversa na sua cidade, sabe? Ou de qualquer outra organização que você tenha interesse em participar. Mas é que eu falei, vale muito da sua disposição. Mas as organizações sempre estão precisando de ajuda, independente de você estar fisicamente presente ou não. Então, existem todas essas nuances, talvez um pouco mais da parte digital, que sempre está precisando de gente para fazer, parte de mobilização mesmo, de se for algum projeto em específico, por exemplo, que a gente comentou aqui sobre arrecadação de cesta básica. Você pode fazer uma mobilização para arrecadar dinheiro na sua cidade para a compra de cesta básica. Então, sempre tem uma coisa ou outra que não necessariamente você precisa estar no local.
E no último das hipóteses, se você tiver com muita disposição, dá para você fundar uma organização você mesmo dentro da sua cidade, já ver os seus amigos aí que têm um pensamento muito parecido com você, que vocês debatem sobre as mesmas coisas, dá para vocês montarem alguma coisa, um coletivo, ou até mesmo, assim, que nem eu falei, associação de bairro, que seja fazer só no seu bairro, fazer uma horta comunitária no meu bairro, alguma coisa do tipo, assim, acho que existem muitas formas de fazer alguma coisa, às vezes a gente pensa que tem que estar fazendo uma super mobilização nacional, mas talvez esses espaços micros, eles também estão muito necessitados de gente atuando neles e intervindo nesses espaços, e aí você pode mandar as pessoas. E aí você vê assim, o quanto você está disposto, quanto de tempo você tem, e procura alguma organização, se você se interessa, fala, olha, quero atuar aqui na minha cidade, como que eu posso fazer? Então, é mais ou menos isso, né? Assim, na minha opinião. Acho que a Rayane já falou bastante das coisas assim, que são possíveis de construir. E acho que uma coisa importante assim dessa pergunta é, inclusive, é sobre a gente interiorizar os movimentos sociais também, né? Então, isso que ela falou de construir um movimento na sua cidade mesmo, de repente, ver qual movimento você tem mais alinhamento aí e falar, eu quero construir esse coletivo na minha cidade porque tem tais e tais pautas, né, que eu quero tocar aqui na minha cidade. Acho que isso é essencial também. Mas, para além disso, tem coisas que a gente consegue fazer à distância, né? Muitos movimentos, como o Correnteza, como o MLB, que é um movimento de moradia, como o Movimento de Mulheres do Agabenário, eles se autossustentam, né? Então, eles fazem o seu próprio meio de sustentação. Eles não recebem aí dinheiro de empresários, de grandes indústrias, não tem um meio de dinheiro que possa auxiliar esses movimentos, nem pelas vias institucionais, né, de partidos, por exemplo. Então, uma coisa que também dá para fazer à distância, e caso, né, a pessoa não queira tanto construir uma coisa maior, assim, que dê mais trabalho, é apoiar financeiramente os movimentos que são independentes, né, que fazem esses trabalhos e que constroem seu próprio meio financeiro. Acho que isso das campanhas de solidariedade também, né, auxiliar nas campanhas de solidariedade, auxiliar no funcionamento desses coletivos com financiamento mesmo, porque a gente sabe que não tem como construir a luta sem várias coisas que a gente precisa, né, que são materiais e que exigem dinheiro. Então, acho que tem isso também. Mas, se houver disposição, acho que é muito válido procurar o movimento, assim, procurar os movimentos que têm interesse e construir na sua cidade, assim, porque eu acho que cada construção é importante, né, e cada vitória, mesmo que local, ela nos ajuda a construir algo maior, né. Então, enfim, acho que é isso. O Luca, ele pediu para vocês falarem um pouco sobre o ativismo virtual, né? Que casa um pouco com a pergunta que o Gustavo fez, né? E ele queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a importância dele e se só ele, assim, já basta, né? Eu acho que ele é importante, mas ele não é suficiente. Até porque a gente tem que considerar que não é todo mundo que tem acesso à internet. Vocês que estão na universidade sabem disso muito melhor do que a gente, por conta de, eu não sei como é que foi aí, mas aqui na FG teve que ter toda uma mobilização de arrecadação enfim, de equipamentos, teve que pensar toda uma rede para auxiliar os alunos para assistir online, então não é todo mundo que tem acesso. É óbvio que quando a gente está presente na internet, isso já gera um debate,
Assim, você chama a atenção das pessoas para aquele assunto em específico e aquilo acaba gerando um debate, então é importante estar presente nas redes sociais, mas isso não é tudo. Assim, acho que ela reflete muito pouco o que de fato é a sociedade. Assim, as pessoas que de fato são as que mais precisam, elas não estão no Twitter levantando hashtag enfim, de qualquer tipo de coisa. Então, é importante, eu acho que mais para gerar o debate, né? Eu acho que muita gente acaba conhecendo mais e se informando mais a partir dessa movimentação, mas ela não é tudo, ela não é suficiente. O trabalho de base ele tem que ser nas ruas, ele tem que ser com os territórios, com os trabalhadores, com os estudantes, com a sociedade, e não dá para fazer isso só pela internet, assim. Não, assim, até usando uma analogia aí, acho que vocês acompanharam muito as eleições em São Paulo, e se você olhasse, assim, o Boulos na internet era um sucesso, mas ele nem de perto chegou perto de ganhar, sabe? Então, mostra o quanto, assim, às vezes ele era muito maior na internet, mas não refletia no que, de fato, a sociedade ali de São Paulo estava acompanhando ou não. Então, é uma coisa importante, mas não é tudo. Então, tenho bastante concordância assim, com o que a Rayane falou, e acho que a importância da internet no sentido do ativismo, ela é mais de divulgação, né? Então, ela é mais de, tipo, chegar em pessoas que mesmo que estão longe e que a gente, às vezes, não vai ter esse contato direto presencialmente, a gente consegue, através da divulgação dos movimentos, a divulgação das ideias pelas redes sociais. Mas hoje, no Brasil, 30% das pessoas não têm acesso à internet, né? Não tem na sua casa acesso à internet, um computador. Então, o presencial, esse trabalho de panfletagem, de reunião, de passar nos bairros, de passar nas paradas de ônibus, de conversar com as pessoas mesmo no dia a dia, de construir a luta nas ruas, ele é essencial, né? E as redes, elas nos auxiliam, né? A disputar ideias, a chegar em pessoas que estão longe, a divulgar o que a gente está fazendo também, né? Tipo, divulgar movimentos, divulgar ações dos movimentos, mas não tem um fim em si só, né? Não tem como tocar tudo o que a gente quer construir pelas redes sociais. Infelizmente, não tem como, assim. Então, por conta disso, acho que também que a gente não conseguiu ficar construindo movimentação, mobilização de casa o tempo todo durante a pandemia, né? Que, apesar de ser importante, de ser uma ferramenta que a gente precisa cada vez mais disputar, porque está sendo usada por setores que compactuam com o que está acontecendo no nosso país, apesar disso, a gente precisa ter em mente também que não é, né, a única ou a mais importante ferramenta de trabalho, enfim, das mobilizações. Excelente, concordo com vocês. Eu queria pedir para quem está no YouTube que comente alguma coisa no chat para a gente poder registrar a presença de vocês. E daí a Mônica vai registrar a presença de vocês. Eu queria pedir que acho que vocês podem falar um pouco assim sobre as ações que os movimentos de vocês estão fazendo hoje, assim, né? E qual a perspectiva, né, de vocês pro ano que vem, assim, né? Impeachment, obviamente. Mas além disso. Não, então, a gente, enquanto movimento estudantil, assim, tem aí tocado... Opa, tremeu meu computador aqui. Tem aí tocado, principalmente, né, as pautas nas universidades e com relação ao ensino remoto, que hoje
é um dos grandes problemas na vida dos estudantes, né? Mas temos construído também as ocupações e as lutas de rua que achamos que é essencial, né? E aí, a longo prazo, o que a gente deseja, o que a gente quer construir é derrubar o Bolsonaro antes de 2022, né? Achamos que cada dia que ele fica mais no governo, são mais mortes e mais avança o projeto privatista, né? Que ele tem e que os seus aliados têm. Então, nesse sentido, a gente tem o desejo de derrubar ele antes de 2022, por entender também que as próprias eleições de 2022 podem nem acontecer se o Bolsonaro ainda estiver no poder, né? Porque tem demonstrado aí, tanto ele quanto os seus aliados, a vontade de não ter eleições, né? A vontade de sabotar as eleições, e a gente acha isso muito grave. Então, nesse sentido, construir os movimentos, construir essa luta de rua mesmo, até o ano que vem é muito importante, a partir de agora, né, começando do agora até aonde precisar, por entender que a nossa, por mais que a gente precise ocupar também os espaços eleitorais e seja importante a gente estar construindo partidos, construindo movimentos e ocupando esses espaços também institucionais, a gente entende que esses espaços estão ameaçados hoje, né? Então, estamos construindo principalmente essa luta de rua, assim. E aí, enquanto movimento estudantil, a gente atua principalmente nas entidades estudantis, né? Nos DCEs, nos DAs, na própria Uni, que a gente constrói aí a oposição esquerda da Uni, e tentando usar essas entidades para luta de rua, né? Tentando colocar essas entidades no caminho das lutas, do enfrentamento, não só a esse governo, mas a todo o seu projeto político e na construção de um novo projeto, né? Então, acho que é meio isso, assim. Acho que para a gente é isso. Eu acho que o principal como organização é você estar nas ruas, é você estar construindo junto com a população. Então, a gente tem aí muitos projetos de continuar. Acho que o mutirão surgiu por conta da pandemia, mas a gente viu um potencial muito grande e uma necessidade muito grande dos territórios de estarem querendo construir coisas além do que a gente se propunha fazer. Então, a gente está com projetos bem legais de hortas comunitárias, cozinhas comunitárias, creches comunitárias. A gente está trabalhando com as demandas desses territórios em específico, né? Porque a gente também não pode ser colonizador de chegar e falar, a gente vai estabelecer isso aqui. Então, a gente trabalha junto com as demandas partidas deles, assim, e a gente constrói junto com eles. E também, assim, essa luta da rua para derrubar o Bolsonaro, acho que não dá para esperar para ano que vem, assim, E eu acredito que o principal nesse momento seja isso, é estar nas ruas, não só nos atos, mas estar com a população. Então, é o que a gente tem demandado, assim, 90% das nossas energias, sabe? E a gente tem essa sorte, que nem eu comentei, a gente tem essa sorte de estar na institucionalidade com alguns deputados, então a gente também demanda aí um pouco dessas outras forças para a gente construir alguma coisa dentro, sabe? Nem que seja um pouco de alguma forma, sabe? Então a gente tem mandatos fazendo coisas bem interessantes. E aí é isso, assim, construir. A gente tem muito também essa construção na parte ambiental, então a gente debate muito, a gente atua muito na questão dos desmontes, então a gente tem muito contato com comunidades indígenas, de povos tradicionais, para estar trabalhando junto com relação aos desmontes ambientais. E vão ser esses os planos daqui para frente, investir as energias nisso, né? Que é o que está importando aí. Eu não queria só nenhum movimento, assim, né? Mas eu achei, por isso assim, que eu achei muito legal, assim, ouvir vocês falarem,
dessa questão de que a gente sozinho não consegue nada, né? Que a gente precisa se incluir em algum movimento, né? Precisa se incluir de forma coletiva, assim, e fez pensar bastante, assim. Então, para mim, foi excelente. Mas, assim, uma coisa que me deixa bem um pouco desanimada, assim, né, é que a gente tem que garantir, a gente tem que ir nas ruas para garantir uma coisa básica, sabe? E a gente para garantir que as eleições de 2022 aconteçam, sabe? Porque tem um presidente que fala que se as eleições não forem impressas, elas então não vão acontecer. Tipo assim, é uma coisa muito, muito absurda, né? E eu queria saber como que vocês fazem, assim, para não desanimar, né? Eu acho que a questão do coletivo deve ajudar muito nisso, assim, né? Porque um acaba puxando o outro, né? Mas eu queria saber como é, assim, para vocês, de forma pessoal, sabe? Então, acho que isso que tu falou aí já respondeu uma parte, né? Que é o coletivo. Quando a gente está organizado com um coletivo de pessoas que acreditam no mesmo projeto que a gente, é muito mais, não vou dizer fácil, porque a luta não é fácil, mas é muito mais garantido que a gente não vai desanimar, ou que mesmo que a gente fique cansado, a gente pare ali por um minuto, mas volte, né? E tem até uma frase que eu gosto muito, que eu tenho um cartão ali de uma ocupação que está dizendo isso, que é: quando estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir, né? E essa frase foi pintada numa casa de uma ocupação, num barracão, assim, e faz a gente pensar, né? Porque a pessoa que fez essa frase ali no seu barraco tem muito menos condição do que qualquer uma de nós aqui. E mesmo assim não desistiu da luta, né? E por entender que a luta ela é essencial para a vida e por entender que existe uma saída, né? Eu acho que isso nos ajuda a não desanimar também. Pensar que existe uma saída para os problemas que estão colocados para a gente, tanto os problemas locais, né, quanto os problemas gerais a nível nacional, a nível mundial. Existe uma saída, existe uma forma de construir uma sociedade diferente, né? A gente defende a sociedade socialista como o meio de organização e isso nos dá esperança, né? Num futuro melhor, num futuro justo. E uma coisa também que sempre me falam é que enfim, que o mundo ele tende a mudar de sistemas, né? E a evoluir. E nesse sentido, que a gente enfrentou aí vários sistemas políticos até hoje, né? Enfrentamos feudalismo, enfrentamos, enfim, escravidão, enfrentamos outros sistemas até chegar onde a gente está hoje, que é no capitalismo, né? Mas essa não é o nosso ponto de chegada, né? Essa não é a última parada que a gente tem para fazer no mundo. Então, isso também nos dá a esperança, né, de que a construção é para que a gente continue avançando, assim como quem veio antes de nós lutou para que avançasse da situação que estava, a gente também tem esse papel de sujeito na história que vai fazer essas transformações acontecerem, né? Então, acho que isso dá muita esperança, né? Dá muita mais energia para continuar e insistir e também entender, né, de onde vem essa opressão toda e de onde vem essa exploração que está colocada para a gente hoje. Acho que nesse sentido é essencial se organizar também para estudar, né, porque coletivamente é mais fácil tanto de lutar quanto de estudar, né, porque sozinho é muito mais difícil para a gente tocar essas coisas assim. Enfim, é um pouco isso. É até engraçado você ter falado essa frase, porque ela é o protetor de tela do meu celular. Aprenda a descansar e não desistir, porque eu acho que é muito isso, assim. Mas, basicamente, a Jaque falou a resposta. Eu acho que quando você está se organizando coletivamente, o peso ele é menor, assim, no sentido de que quando você está ali descansando, porque você está muito cansado,
vão ter outras pessoas construindo ali e aí a gente vai se ajudando, sabe? Eu acho que é isso que ajuda. E para mim, pessoalmente, o que tem me dado gás é o trabalho de base, assim, tá? Nos territórios, construindo com as pessoas, é o que me dá força. Porque eu vejo que o problema é muito maior, sabe? E que eu tenho o privilégio de ter essa energia, esse tempo para estar ali me disponibilizando e ajudando essas pessoas da forma que eu consigo, através da minha organização. E de certa forma, ajudando com que as pessoas pensem que, acho que é muito isso que a Sam falou, que existe uma outra possibilidade, existe um outro modo de sociedade, sabe? Existe outra forma de se viver que não seja essa, morrendo todo dia um pouquinho mais, seja por Covid, seja por excesso de trabalho, seja por agrotóxico na comida, seja por poluição do ar. Então, assim, existe uma outra sociedade possível dentro disso. E por acreditar tanto nisso e acreditar que as pessoas podem enxergar, porque eu fui uma das pessoas que estavam do lado de lá, que eu não enxergava uma saída para esse túnel, então eu acho que isso também me dá muita força. E saber que eu não estou sozinha, sabe? Porque eu acho que muito de eu militar sozinha no início, eu me achava meio doida, assim, eu ficava, nossa, acho que eu tô doida, porque não existe isso que está na minha cabeça. E quando você está num lugar onde tem várias doidas junto com você, e você fica, nossa, realmente, então eu não estou sozinha, realmente existe essa possibilidade de outro mundo que eu acredito e eu acho que isso ajuda muito. Então é isso que me dá força também para continuar e para assistir as notícias todos os dias e não, enfim, não ficar doida, né? Eu acho que a gente pode se encaminhando para o final, meninas. Não sei se vocês querem divulgar as redes sociais e divulgar como que faz para as pessoas caso queiram entrar nos movimentos. Então, para quem tiver interesse aí em construir qualquer um dos movimentos que eu citei, tanto Correnteza quanto os nossos parceiros, né, o Movimento de Mulheres ao Gabinário, o Movimento de Luta nos Bairros, pode estar entrando pela página do Correnteza URGS, que é @correnteza.urgs, ou em contato comigo mesmo, a Mônica tem meu contato também aí, já está em alguns grupos comigo, consegue fazer essa ligação aí. E, enfim, acho que é um pouco disso. A gente tem uma página nacional também, que é @Movimento Correnteza, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, para quem quiser nos conhecer, saber o que a gente defende, saber mais um pouco aprofundadamente da nossa linha, além do que eu falei aqui, né? E pode estar chamando a gente pelo correnteza.urgs no Instagram. Também me disponibilizo aí, que se alguém tiver interesse, pode procurar as meninas que organizaram o evento, que elas passam meu contato e eu também posso fazer esse intermédio aí. O Subverta também tem uma página no Instagram, que é Subvertamos. Lá tem um link para o formulário, para quem tem interesse em se aproximar do movimento. Também tem para quem não tem o Mutirão do Bem Viver, né, que eu tinha comentado, que o link é Mutirão pelo Bem Viver no Instagram. Também lá dá para ver um pouco mais sobre as nossas ações. Também tem um link para quem quiser participar. E também, quem quiser, só pedir meu contato, falar comigo. Tem regional aí do Subverto no Rio Grande do Sul, então também dá para conversar com o pessoal aí do Rio Grande do Sul sobre.
E é isso também. Pode falar comigo, falar lá pelo Instagram. Queria agradecer muito a vocês, assim, pra mim foi muito bom conversar com vocês de tarde hoje. Aprendi muita coisa, assim, foi bem importante mesmo. Eu acredito que o pessoal também tenha aprendido bastante. E acho que é isso, assim, não sei se vocês querem falar mais alguma consideração final. Acho que só como consideração final aí, agradecer o espaço, acho que foi um espaço muito importante. E que bom que vocês estão tentando construir isso, né, esses espaços para que os estudantes tenham acesso, não só os estudantes, né, todo mundo que está participando e está assistindo tem acesso a esse debate, e reforçar aí a chamada dos atos, né. Então, dia 24 agora tem ato de rua pelo Fora Bolsonaro e contra as privatizações aí, e no dia 11 de agosto também tem ato, é dia do estudante, então é também em defesa da educação pública aí pelo Fora Bolsonaro e todos os militares, enfim. E aí reforçar esse chamado aí e falar que esse espaço foi muito importante mesmo. Obrigada, viu, gente? Exatamente. Eu também só tenho a agradecer e dizer que eu fico muito orgulhosa, assim, no sentido de que eu também fiz parte do PET da Biologia no UFG, fiz parte do centro acadêmico e, assim, de longe pelo menos na minha universidade, é muito difícil a gente inserir esses espaços de debate político dentro da universidade, porque, como eu comentei, né, às vezes as pessoas acham que a universidade tem que ser um espaço neutro, e como a gente vê esse desmonte, né, assim, ridículo há anos da universidade pública, não tem como a gente se manter neutro. Então, eu parabenizo demais vocês, assim, é muito importante que desde a graduação isso seja debatido, que vocês tenham esse espaço, porque é muito louco, assim, eu demorei muito tempo para militar, e aí quando eu vejo pessoas muito novas, por exemplo, até mesmo dando subverte, eu fico assim, meu Deus, com 18, 19 anos na faculdade, eu estava, sei lá, fazendo qualquer coisa que não era militar. Então, eu acho muito legal, acho muito importante que desde cedo a gente esteja inserido nesse debate, né? Então, eu agradeço demais o espaço, muito legal. E como a Sam falou, sábado tem ato de novo. Acompanhem os atos na sua cidade, participem, é muito importante, cada vez ele está maior, para a gente, né, quem sabe conseguir tirar ele, tirar todo mundo que está ali e não precisar esperar 2022 para isso. E muito obrigada mesmo. A gente agradece novamente. A gente agradece a presença de todos, né? A gente espera que tenha contribuído, com certeza contribuiu de alguma forma significativa para vocês. E amanhã a gente segue com as atividades. Amanhã a gente vai ter uma oficina de viverismo e vivência de permacultura em pequenos espaços, às 10 horas da manhã. À tarde a gente tem uma mesa redonda, a voz dos estudantes, representação discente e a importância da participação estudantil, às 14. A gente vai ter uma palestra sobre direitos estudantis e a regulamentação do ensino remoto emergencial, às 4h30. E redonda, denúncias à violação de direitos estudantis, às 18h30. Às 18h30, a Sam vai participar também, né? Então, é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, meninas. É um prazer. Obrigada, foi um prazer. Obrigada aí, gente.